Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo repercutindo aí o empate entre Botafogo de São Paulo e Palmeiras pela partida de volta da Copa do Brasil, onde com esse empate o Alviverde garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil 2024. E também o que chamou a atenção foi a coletiva da Abel Ferreira, onde ele falou ali que ele está muito feliz no Palmeiras e calou a imprensa, né? Porque a imprensa quis lacrar ali para cima do Abel Ferreira, mas não gostou não, que ele cortou logo mal pela raiz, não deu nem brecha para a imprensa. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Muito bem, gente, o Palmeiras jogou em Ribeirão Preto, passou para as oitavas de final da Copa do Brasil, mas cara, que jogo ruim fez o Palmeiras, hein? Olha, o time não conseguiu jogar. O Botafogo muito bom, viu? O Patrick, lateral muito bom, mas muito bom lateral mesmo esquerdo, camisa 8 do Botafogo. Um jogador que chamou a atenção, o Costa, né? Sobrenome bom, né, meu querido? Jogador de qualidade. Eu vi um Botafogo de muita marcação, como o Botafogo de Ribeirão também evoluiu, tem isso, né? E o gramado do Santa Cruz não ajudou nem o Botafogo e nem o time do Palmeiras. O Palmeiras não consegue apresentar um futebol convincente, cara. Isso é um pouco preocupante, sim. Mas o Botafogo foi um time que soube marcar os pontos altos e fortes do time do Palmeiras, o Botafogo de Ribeirão. Mostrou sua força, já mostrou aqui, quando perdeu para o Palmeiras de 2-1 no Allianz Parque. Já mostrou essa força o Botafogo. A maneira que se posicionava, a maneira que jogava, o que o Botafogo fazia, marcando os pontos fortes, não dando espaço, por exemplo, para o Veiga criar. Então isso são coisas que chamam a atenção. As equipes estão aprendendo a jogar contra o Palmeiras. E o torcedor também tem que entender isso, e o Abel Ferreira entender isso também. Tem que mudar, fazer algo de diferente. O Palmeiras já não vai ter o Hendrick, né, que vai embora para o Real Madrid. É um jogador que vai fazer muita falta ao time do Palmeiras, mas já tem a volta do Dudu, que é uma coisa que vai demorar mais, é uma coisa que não adianta esperar o Dudu voltar no Palmeiras e arrebentar, fazer grandes jogos. Ele vai demorar um pouquinho, né, mesmo para voltar e apresentar aquele futebol que o fez ser um dos destaques do futebol brasileiro, o Dudu, desde a sua chegada no time do Palmeiras. O Palmeiras não joga um bom futebol, não apresentou um bom futebol, mas a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, sim, soube jogar muito bem contra o time do Palmeiras. Encaixou na marcação, buscou contragolpe, perdeu os gols, mas o placar de 0-0 leva o Palmeiras às oitavas de final da Copa do Brasil. Verdão nas oitavas de final da Copa do Brasil. Num jogo ruim de 0-0 em Ribeirão Preto, o Palmeiras se classificou porque venceu no Allianz Parque por 2-1 o time do Botafogo. Parabéns ao Botafogo pelo ótimo jogo que fez de marcação, pela maneira com que esse time vem crescendo, o Botafogo de Ribeirão. É muito legal ver o Botafogo de Ribeirão Preto nessa crescente aí no seu futebol. Palmeiras 0, Botafogo 0, no placar de 2-1 do Allianz Parque, o Palmeiras se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche no Brasil. E também, meu amigo, para Sil Fios e Cabos Elétricos. Se é Sil, pode confiar, Brasil. Olha, sem querer soar as cornetas, sem querer ficar só vendo coisas ruins, nós podemos dizer que valeu pela classificação. Né? O que importava era passar para as oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, é inegável que o futebol apresentado pelo Palmeiras depois de treinar tantos e tantos dias foi decepcionante. E alguns líderes técnicos dessa equipe vêm muito abaixo. O principal deles, para mim, é o Rafael Veiga. Está irreconhecível, ele até tenta, ele luta, apanha bastante também, tomou várias faltas. Mas na hora do vamos ver, com a bola nos pés, que é o que vale, ele tem tido muita dificuldade para acertar. Lançamentos, cruzamentos, está faltando inspiração ao Rafael Veiga, que é um atleta decisivo, dos mais decisivos e dos mais qualificados tecnicamente. Não foi à toa que ele chegou à seleção brasileira, mas com o futebol de hoje, desse ano de 2024, ele não chega nem na seleção do meu bairro.
O Piquerez também caiu demais. Luta, sua, corre bastante, tem muita garra, mas tem errado muito nos cruzamentos, nos lançamentos. O Zé Rafael também está bem abaixo, fisicamente inclusive, né? Então são jogadores que são fundamentais para o time do Palmeiras, sobretudo no aspecto ofensivo, e que não vem bem. E quando a força do coletivo funciona, é porque a individualidade dos jogadores é importante. O coletivo se forma com a individualidade, com cada um. Uma engrenagem é composta por elementos. E quando alguns dos principais elementos não estão num bom momento, o conjunto também sofre. E o Palmeiras vem sofrendo para criar, para fazer gols. É um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, por exemplo. E convenhamos, o Botafogo vem mal na Série B. E o Palmeiras suou, teve dificuldades para ganhar no Allianz Parque, ganhou no último minuto, e para segurar o empate com o Botafogo. Em que pese o gramado, que era um pasto, né? A CBF deveria multar o Botafogo pelo gramado que apresentou, mas o Palmeiras realmente fez um jogo muito ruim. E o que me preocupa é que toda vez que o Palmeiras fica muito tempo sem jogar, a partida seguinte é péssima. É invariável isso. Vem acontecendo sempre. Tomara que essa semana a mais que o Palmeiras vai ter só de treinamento, contra o São Lourenço, que é um adversário melhor que o Botafogo, o Palmeiras possa apresentar um futebol superior para ganhar o jogo e conseguir aí a melhor classificação na fase de grupos da Libertadores. Enfim, valeu pela classificação, repito. No mais, é torcer para o futebol melhorar e o Palmeiras seguir em frente na sua caminhada em 2024. Botafogo de São Paulo, ou no caso de Ribeirão Preto, que está no estado de São Paulo. Aliás, que tem a camisa parecida com a do São Paulo, é verdade, né? E Palmeiras, nesta quinta-feira, lá no lendário Estádio Santa Cruz, que agora tem um outro patrocinador, né? E que por isso tem o nome de uma arena, né? Com naming rights. Mas eu vou me recordar sempre dos bons tempos de Estádio Santa Cruz. Se eu tentasse fazer um resumo, ele duraria talvez 10 segundos aqui no vídeo. Aliás, se eu deixasse para falar 10 segundos, despendesse no meu tempo para falar 10 segundos do que foi o jogo entre Botafogo e Palmeiras por essa terceira fase de Copa do Brasil, eu estaria sendo bonzinho demais e benevolente. Porque a partida ela não merece nenhum tipo de análise. Não por parte do Botafogo, que se esforçou, que fez a parte dele, que tentou jogar por uma bola que hoje é o nível que, infelizmente, o Botafogo pode apresentar em campo. Tá com muita dificuldade na Série B, provavelmente brigando contra rebaixamento, que deve ser atuada da temporada. No Campeonato Paulista não apresentou um futebol também convincente, sequer avançou a fase de mata-mata. E essa é a realidade de uma equipe que não tem um orçamento gigante para fazer grandes contratações e, claro, melhorar a qualidade do elenco. Então o Botafogo, dentro da limitação dele, ele tentou marcar como pode e até, obviamente, em algumas oportunidades raras, mas tentou chutar em gol e machucar o Palmeiras, que tinha vencido o primeiro jogo por 2-1. Aliás, o Botafogo, que fez um gol no Palmeiras no primeiro jogo lá no Allianz Parque, né? Há cerca de 3 semanas, na vitória por 2-1, que o Palmeiras só conseguiu quase aos 50 minutos do segundo tempo. Então, o poderoso vencedor recentemente de um grande orçamento, de, enfim, inúmeras e merecidas qualidades, o Palmeiras, ele simplesmente diante de uma equipe que vive um dos seus piores momentos recentes, o Botafogo, ele só conseguiu fazer 2 gols em casa e um deles, claro, na Bacia das Almas para levar esse resultado que, com o empate, o daria, matematicamente, a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Foi isso que aconteceu. O Palmeiras classificou para a Copa do Brasil. Parabéns. Não fez mais do que obrigação. Não fez mais do que a obrigação. Porque o que se esperava em campo era que o Palmeiras
jogasse o mínimo do futebol e pudesse apresentar ao torcedor algum tipo de repertório que fizesse com que a quinta-feira fosse prazerosa ou que tivesse um quê de alegria, que terminasse a noite com o Palmeiras classificado e o torcedor com um sorriso no rosto. Mas não foi esse o combinado. Eu estou medindo as palavras aqui, porque confesso que se eu pudesse, profissionalmente, vestindo uma camisa tão importante aqui como a da Placar, falar o que de fato esse jogo merece em termos de adjetivos, o canal sairia do ar e seria banido do YouTube. Então, vou escolher palavras que, claro, caibam e que sejam elas merecidas daquilo que foi o Palmeiras na partida desta quinta-feira. A pior apresentação de todos os tempos da era Abel Ferreira, se começa por aí. Uma apresentação cretina, uma apresentação covarde, uma apresentação sem qualquer caráter respeitoso àquilo que é a competitividade do esporte e, principalmente, uma atuação que foi uma falta de respeito ao torcedor palmeirense que esteve em Ribeirão Preto, que não pagou barato no ingresso para ver, raras vezes, que é o que ele consegue, infelizmente, assistir a um Palmeiras em loco, mas que ali esteve sob tortura durante pouco mais aí de 90 minutos de tempo decorrido. Uma falta de respeito ao torcedor que esteve em casa acompanhando o jogo longe de Ribeirão Preto. E uma falta de respeito àquele que não é torcedor do Palmeiras e que queria sentar no sofá depois, né, de um dia estressante, de trabalho, de cansaço e ver um chamado joguinho de futebol para dar uma descontraída. Esses três perfis que eu citei, fora os jornalistas como nós aqui que analisamos jogos e tudo mais, então esses quatro perfis tiveram uma noite de pesadelo. Se depararam com uma equipe que hoje ela vive de paternalismo, que ela vive sob os prediletos do treinador e que em nenhum momento mais respeita aquilo que o Palmeiras, que antes de 2024 sempre fez de muito bem e muito bom, que era o Palmeiras dar meritocracia às justificativas daqueles que estavam em campo. Todos os personagens que hoje não têm jogado, que fazem um 2024 patético, cada vez mais são perpetuados dentro da equipe. E os raros personagens que jogam futebol e que a arquibancada, que não é burra, que não é acéfala, que também tem o direito de opinar e entende muitas vezes de futebol, esses personagens são sacados abruptamente da equipe, não atuam juntos e o pior, cada vez menos tem a confiança do treinador. E o que está acontecendo é somente o técnico para explicar, que também é pouco cobrado e questionado. E que há 6 meses teve a intenção de deixar o Palmeiras através do documento que o Al-Sadd do Catar foi à FIFA levar, dizendo que era uma carta de intenção de conversas que estavam rolando para que o treinador português Abel Ferreira saísse do Palmeiras para buscar novos ares. Então, se existe todo esse clima de um técnico que queria sair e ficou, de atletas que estão em fim de ciclo, que também gostariam de ter saído no ano passado e ficaram, mas que continuam na equipe, ou aqueles reforços que chegaram que sequer têm oportunidades, digo o Rômulo, falo do Luiz Guilherme, que não é um reforço, é uma prata na casa que, quando joga, joga bem, mas pouco é utilizado e pouquíssimas chances como titular. Ou então os dois garotos que são super especiais, e infelizmente um se despedindo, que é o Endrick, e outro que já está vendido para o Chelsea, mas que só vai embora no ano que vem, mas também está em contagem regressiva, que é o Estevão. Diante de tudo isso, né, em que os que não jogam, como Gustavo Gomes, que é injustificável hoje a participação dele, Marcos Rocha, Richard Rios,
Piquerez, Rafael Veiga. Zé Rafael tem voltado de lesão, mas também não tem entregado. Rony. Personagens que foram importantes na história recente, mas que de tempos pra cá não têm demonstrado absolutamente nada em termos de competitividade em campo. Enquanto esses são bajulados e aqueles que de fato, porque o time não é mais coletivo, ele vive de lampejos de garotos talentosos como o Hendrick, Luiz Guilherme e principalmente o Estevão, e esses não conseguem atuar juntos, não tiveram a chance de atuar juntos, pouco ganham essas oportunidades. Ou os reforços, digo, Rômulo, Caio Paulista chegou, não consegue apresentar futebol, não consegue jogar porque também não tem minutagem. Ou um volante como o Fabinho, bom jogador, vindo da base, que não ganha oportunidade na equipe. O Luan, que estava muito bem como zagueiro, que foi sacado. O Flaco Lopes, o artilheiro do Palmeiras da temporada, sacado da equipe. Enquanto isso acontecer, vai ser difícil o Palmeiras se encontrar como uma equipe coletiva, como sempre foi nas mãos do Abel Ferreira, e que está completamente perdido devido a todos esses burburinhos recentes que tem assombrado esse dia a dia do Palmeiras. Um treinador que quis sair, ficou. Jogadores com informação de que gostariam de ter mais minutagem, mas alguns que têm até a minutagem também reclamando. Enfim, uma série de problemas, garotos que deveriam jogar e não jogam. O Palmeiras que clama por reforços e quando os contrata também não põem para jogar. Então, essa é a realidade e tudo isso reflete bem um 2024 de um time que foi campeão paulista, mas muito na base da Bacia das Almas e na incompetência também dos rivais, como o Corinthians, São Paulo, o Santos, que está em reconstrução, e outros que não conseguiram chegar à próxima fase com futebol competitivo, porque o campeonato não teve um futebol competitivo, foi um futebol de baixíssimo nível, mas o Palmeiras ganhou muito mais na inércia dos outros do que de qualquer outra coisa. Mas, repito, a realidade não pode ser mascarada com esse título. Quando jogou uma competição para buscar um título com o adversário no mesmo nível do Palmeiras, perdeu para o São Paulo sem apresentar futebol na Supercopa. Tudo bem, classificou-se na Libertadores, mas tendo que tirar resultados da cartola, como a virada histórica contra o Independente Del Valle e tudo mais. Mas ainda assim, muito abaixo, muito aquém do que hoje deveria ser conjugado no Palmeiras, né? O verbo de merecer, a meritocracia, aqueles que de fato hoje precisam jogar e um ciclo ser encerrado de alguns atletas que entram em campo e que, com a camisa do Palmeiras, não conseguem mais produzir. Que chegaram no chamado platô, que estão na chamada zona de conforto e que dali pra frente precisam respirar novos ares. Para eles melhorarem, pro Palmeiras melhorar, pro treinador ter personalidade de buscar novos líderes no elenco e, em especial, para que novos jogadores surjam com a camisa do Palmeiras e façam esse time voltar aos trilhos. Porque com esse tipo de atitude e principalmente com a gota d'água que foi esse jogo contra o Botafogo em Ribeirão Preto, sem contar o início de Campeonato Brasileiro ruim do Palmeiras, a temporada da equipe pode sim ter sérios problemas no segundo semestre. Vamos ver, Abel. Passado vencido pelo Verdão do Abel Ferreira. A gente vai falar do jogo já já, mas antes, Elton, assinou ou não assinou? Afinal de contas, ele não respondeu, né? Sou o técnico do Palmeiras. A gente sabe, seu Abel, a gente sabe. E aí ele não respondendo taxativamente, eu tenho o direito de entender que ele assinou e não quer falar. É isso que eu entendo. E você, Elton? Sim. Eu entendo dessa forma também, né? Foi bem invasivo, não quis entrar nos detalhes. É claro que tem questões jurídicas envolvidas, então ele, pisando em ovos, né? Não quer se comprometer com alguma declaração. Mas fica claro, né, que houve essa questão. É claro que quando ele também, né, Edu, ele nega o clube que estava interessado nele, ele toma realmente uma decisão e é o que ele fala, né, na coletiva, que está onde gostaria de estar, onde querem que ele esteja. É claro que isso também, né, é levado em consideração. Ele tinha um pré-contrato, o Palmeiras queria que ele
continuasse, provavelmente ofereceu algo muito melhor para ele. A questão familiar pesou bastante também. E ele acabou permanecendo no Palmeiras, né? E assinou essa renovação até o fim da próxima temporada. Mas parece ter acontecido sim. A gente fala parece, porque há já várias reportagens trazendo esses detalhes, né? O próprio Palmeiras devolvendo, né, o dinheiro da multa que foi paga pelo clube árabe e a Leila Pereira devolvendo esse valor para a permanência do Abel Ferreira no Palmeiras. A gente pode discutir, né, essa questão de ética, se foi ético ou não. Ele estava ali ainda em vias de renovação de contrato, né, com o Palmeiras e acabou renovando, inclusive. E eu acho até que, devolvendo o valor, né, isso tendo acontecido, foi a decisão talvez dentro da legalidade, né? Porque há essa questão, essa cobrança agora por conta desse contrato que foi assinado e não foi cumprido. Aconteceu algo parecido, né, com o Carille, né? O Carille viveu essa situação no Santos quando retornou ao Brasil, mas, enfim, as questões ainda não foram 100% resolvidas. Mas, no fim das contas, ele está tentando fugir desse assunto e concentrar agora o seu trabalho no jogo, né? Não foi um jogo bom, a gente vai falar sobre ele, mas é um trabalho consistente, né, que permite oscilações como essas, e ele talvez esteja tentando evitar esse assunto para que o jogo não fique em segundo plano, o que é justo também. Mas eu acho que ficaram pontos a serem esclarecidos, Edu. Estou com você nessa. E talvez seja uma necessidade jurídica a não admissão de ter assinado o contrato, o pré-contrato. E mudar de ideia faz parte, né? Então foi lá, poxa, era para ser o técnico mais bem pago do planeta. Foi lá, assim, achou que queria, chegou a Leila, falou, não, pelo amor de Deus, Abel, não vai. E essa é a impressão que eu tenho. Tanto que o Palmeiras devolveu o dinheiro da multa, como você falou, que o Al-Sadd pagaria ao Palmeiras, né, por tirá-lo do clube. E deve ter falado. E se der problema lá na frente, a gente acerta. Tanto que o Palmeiras diz que está ao lado do Abel em toda essa questão jurídica aí no Tribunal Arbitral do Esporte. Vamos ver o que vai acontecer na corte na Suíça, né? Falando do jogo, você já deu a letra aí. Oscilação natural do Palmeiras, nada para o torcedor ficar preocupado, esse 0-0? Eu acho, Edu. Eu acho que não dá para se criar essa preocupação, porque se fosse um trabalho novo, a gente acabou de falar do Zubeldia, né? A gente falou de outros técnicos que passaram aqui pelo futebol brasileiro e tiveram essa oscilação e não conseguiram sair dela. A gente falou do Milito, inclusive, essa semana, né? O Atlético não fez um bom jogo contra o Sport, por exemplo. E um trabalho no começo. A gente está falando de um cara que está no Palmeiras desde 2020. Viveu essa oscilação, inclusive, na temporada passada, nesse mesmo período do ano. Ali junho, julho, né? Teve um jogo contra o São Paulo, né? Que o São Paulo foi muito bem, o Palmeiras vivia uma instabilidade e se recuperou, o time foi campeão brasileiro, né? Então acho que esse jogo, o Palmeiras não sofreu tanto. É claro que a equipe do Botafogo foi um time que buscou mais o gol, conseguiu finalizar 8 vezes, mas o Marcelo Lomba só fez uma defesa no jogo inteiro, né? Acabou sendo um goleiro que trabalhou muito pouco. Do meio para frente, o Palmeiras com pouca criatividade, pouca inspiração. As mudanças feitas pelo Abel não surtiram efeito, né? Ele tirou o Estevão, colocou o Mike, fez uma dobra ali do lado direito, tirou o Endrick também para colocar o Luiz Guilherme, dar um pouco mais de velocidade. O campo pesado não ajudou esse jogo e aí o empate acabou sendo normal num confronto de 180 minutos. Nos primeiros 90, o Palmeiras fez a sua parte, conseguiu a classificação. Se essa oscilação vai durar muito, eu acho muito difícil, porque já tivemos recortes parecidos com esse, onde o Palmeiras conseguiu sair de uma oscilação muito rápido. É característica desse elenco. Então é um jogo que, às vezes, não vai bater. Foi o que aconteceu contra o Botafogo em Ribeirão. E acabou que o gol do Estevão nos acréscimos do jogo da ida foi o gol decisivo que classificou o Palmeiras. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o empate entre Botafogo de São Paulo e Palmeiras. Agora, nesse final de semana, nós não teremos partida, né? Palmeiras volta a campo só na semana que vem. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.